Tem Tá. uma pergunta inicialmente, um comentário, tá? Ele fala assim: sou professor e estou pensando em IA, em pesquisa na minha área, mas gosto de refletir sobre IA na educação. Tem algum comentário sobre IA na educação, professor? Tem. Lembra que eu falei que a IA ao mesmo tempo traz coisas boas e outras nem tanto, né? Então, a educação é uma situação típica, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter potencialidades muito interessantes para quem trabalha como professor, né, ou professora. Por exemplo, tanto no, digamos, no back-office, né? Então, usar, por exemplo, IA generativa para estruturar um plano de aula, né? Aí, de novo, aquela coisa do pensamento crítico, né? Se eu não entendo do assunto, ou se eu não pesquisar e não estudar, eu corro o risco de receber um plano de aula que uma IA generativa gere e ele ser um plano furado ou um plano medíocre, né? Agora, se eu conheço o assunto e uso, é ótimo, porque poupa meu tempo, né? Porque daí eu peço um plano, ele manda, eu falo, essa parte não está boa, pense nisso aqui, né? Você faz o prompt, né? Você vai dialogando, por exemplo, com o ChatGPT da vida, por exemplo, e ele vai aperfeiçoando o plano de aula. Então, poxa, assim, o tempo que a gente pode economizar, né? Na elaboração de uma coisa desse tipo é gigantesco, né? E tem outras atividades que são, digamos, de back-office, né, de docentes, que tomam muito tempo e que, como eu falei, né, a gente tendo o conhecimento, a gente se preparando, estudando, etc., a ferramenta ajuda muito. Esse é um lado. Né, que é um outro lado é a IA na sala de aula, né, que é uma coisa que ainda está se estruturando. Né, a gente já tem algumas coisas, tem algumas experiências, mas ainda está estruturando. Então, qual que é uma possibilidade, digamos, uma promessa ainda, eu diria, mais interessante? Seria usar sistemas de IA para fazer um pouco digamos, uma avaliação de aprendizagem mais customizada dos estudantes. Né? Então, todo mundo que leciona sabe que é desafiador. Às vezes tem uma sala com 30, 40, às vezes mais estudantes, né? E você conseguir dar uma atenção específica. Né? Isso tem uma limitação, óbvio, uma restrição para isso. Né? Todo mundo se empenha, mas tem um limite. Imagina se você está usando um sistema de IA que ele ajuda o docente no sentido de fazer, por exemplo, uma avaliação de conteúdo, de uma parte do conteúdo, não estou falando de uma prova, né? Estou falando de uma aula, você deu um conteúdo importante e você fala, gente, agora vocês vão responder uma questão que o sisteminha está colocando para vocês, algumas questões. E aí, pelas respostas, o sistema entende qual é a lacuna que cada estudante tem especificamente. E ele pode ali já, por exemplo, endereçar um conteúdo, alguma questão, e também te dar um relatório para você também saber, né? Então, poxa, isso é fantástico, né? Isso pode, digamos, é uma coisa até freiriana, né? Aqueles princípios de Paulo Freire de você ter também, né, esse aspecto do atendimento mais individualizado, esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa muito legal, então tem esse lado do potencial.